começa pelo topo, né? O algoritmo, ele precisa entender o que você vai fazer e para quem você vai fazer. Eu costumo dizer que o algoritmo do Instagram, ele é como se fosse um raio laser que vai passando. Ele começa lá pelo seu nome de user, o arroba. Se ele não entender o que você faz, ele passa pela sua foto, não condiz com o que você faz. Passa pelo seu nome negrito, passa pela sua bio. Ele não consegue entender o que você faz e para quem você faz, você já não existe. Você pode criar, ele não vai entregar. Então, começa por lá, começa pelo topo de perfil, começa, né, por um nome bem estruturado, uma foto que condiz com aquilo que você vai estar vendendo, o profissional que você é, a bio com 3 etapas, que é a frase de transformação, autoridade, mais informações sobre o produto, se der espaço, se não direto para uma CTA. Então, precisa ter toda essa estrutura ali no topo, começa ali. A partir do momento que você coloca a tua conta como... business. Isso, começa ali como profissional. A partir dali, o Instagram ele já te olha de outra forma. Ele quer saber o que você faz, para quem você faz. Ok, você vai criar conteúdo para que audiência? O que essa audiência faz? É praticamente o que come, é onde vivem. Sim. Você precisa dizer tudo, muito bom. Sabe? E você precisa fazer isso. Na sua criação de conteúdo, começa... Eu sou viciada em metodologia. Então, assim, eu gosto de ter um começo, um meio, fim não tem, mas é uma continuação. Então, começa... Se a pessoa tem dificuldade, é por onde eu começo. Cara, comece se apresentando. Aqui a gente não começou primeiro com uma apresentação? Sim. As pessoas precisam entender quem eu sou, da onde eu saí, para entender, né, de fato, o que eu faço, como que eu posso ajudar elas. Então, é sobre isso. Lá no seu Instagram, a mesma coisa. Começa se apresentando pra galera entender o que você faz, como é que você pode ajudar, por que você escolheu isso, se coloca no lugar do teu cliente para dizer, caraca, eu vou fazer com ele porque ele já esteve no meu lugar. Muito importante também, eu não sei o que vender, eu não sei por onde começar para ter uma estrutura e ligar o Turbinar para começar a vender. Escolha algo que você já viveu. Para você ser um bom vendedor, você vai ser um bom contador de história. Para você ser um bom contador de história, no mínimo, você já tem que ter sido o protagonista daquela história. Você nunca vai entender as dores do seu cliente. Entende? Então, eu vendo para as Danielas do passado, para elas conseguirem estarem aqui onde eu estou hoje. Então, eu sei o que elas querem ouvir, eu sei o que elas estão passando. Então, isso é muito precioso. Perfeito. Quando a gente consegue entender isso. Então, comece por isso. Comece organizando o topo do seu perfil. Comece fazendo uma postagem, se apresentando. E depois apresente o que você vende. Qual que é o diferencial do seu produto. E depois só continua. Conteúdo de topo, meio e fundo de funil. E só vai. Depois dos 14 dias, a gente já consegue ligar o Turbinar. Que legal. Muito bom. E dependendo do produto, dá para começar ainda com R$6 por dia. E ainda hoje, em 2025? Cara, a grande maioria das minhas alunas começam com R$6 por dia. Caraca. Porque a grande maioria da minha audiência são mães donas de casa. Então, o que elas decidem vender? Renda extra, emagrecimento, produto para pele, Shopee. Então, assim, cara, não tem coisa melhor de começar com um Shopee do que ser dentro de uma estrutura no Instagram bem estruturado, nicho bem especificado. Eu quero vender Shopee. Todo mundo já comprou na Shopee um dia, né? Ou já sentiu o desejo de comprar lá. Então, você vai escolher um nicho. Estrutura o teu perfil para vender e consegue ligar o tráfego a partir de R$6 por dia. E, Dani, por que consegue ser tão barato o tráfego lá dentro do Instagram? Porque você não vai estar tirando a audiência lá de dentro. Você vai estar trafegando ela do ponto A ao ponto B. O ponto A é dentro do Instagram, o ponto B também é dentro do Instagram. Porque você vai estar levando para dentro do perfil. Então, a plataforma não vai, a rede social não vai... muito mais. Ela não vai te cobrar o fato de você estar tirando a minha audiência daqui de dentro. Você está mantendo ela aqui dentro. Perfeito. Então, ela é muito barata. A gente vai falar ainda um pouco mais sobre o botão Turbinar em si, mas ainda falando de estruturação de perfil. Muito boa a clareza que você entregou sobre as etapas, que principalmente a descrição, quando a pessoa abre, daquela primeira olhada, o que é que deve ter ali. Agora falando a título de produção de conteúdo. Você tem uma rotina de produção de conteúdo, uma estrutura de linha editorial, ou é algo mais voltado ao feeling, um momento? Como é que funciona isso pra você? Ótimo. Eu costumo dizer também que eu fugia do Instagram pelo fato da criação de conteúdo. Cara, criar conteúdo pra mim, eu não gostava, mas eu consegui entender que isso é muito importante o pessoal de casa entender também. A gente que começa lá, quando eu comecei, faziam muito como se a criação de conteúdo a aparecer fosse um bicho de 7 cabeças. Então, parecia que isso era algo ruim, sabe? Então, só que, por mais que hoje eu crie conteúdo, eu não dependo da criação de conteúdo. Por exemplo, eu dependo da criação de conteúdo, mas não que ela se propague de uma forma orgânica. O orgânico, ele funciona muito bem, mas eu nunca tive paciência pra ele. E o mais louco é que, assim,
Dani, você ensina tráfego pago ou ensina tráfego orgânico? Eu ensino os dois, porque eles não vão funcionar sozinhos. Eles precisam de um de outro. Só que você depender de chegar a clientes organicamente, essa paciência eu não tinha. Sabe? Eu conseguia entender que para as pessoas comprar de mim, eu precisava de quê? De pessoas. Um funil de vendas básico, ele precisa de pessoas para elas comprar de mim. Então, para as pessoas chegarem de mim e tomar a decisão de compra, eu precisava ter pessoas ali para comprar de mim dentro do meu Instagram. Então, eu precisava começar a investir em tráfego. Assim, eu comecei a construção do meu Instagram. A minha criação de conteúdo, eu costumo dizer que a gente precisa de 14 dias para colocar produtos na prateleira. A gente precisa, antes de pensar em tráfego, antes de pensar em turbinar, nós precisamos pensar no nosso Instagram. Organizou o topo, organizou as primeiras postagens se apresentando que para onde eu começa por ali, começa a nossa criação de conteúdo. A nossa criação de conteúdo, eu costumo dizer que 14 dias é o suficiente para a gente colocar ali as coisinhas no seu devido lugar. Explicar o que o seu produto faz, enfim, conteúdos explicando sobre o produto, né? Aí a gente consegue ligar o tráfego. Mas chega um determinado ponto que eu já não preciso mais criar conteúdo todos os dias para mim precisar vender. O turbinar vai trazer as pessoas. O conteúdo que está ali, eu não dependo que ele viralize, que ele saia da bolha. Eu só preciso que ele seja altamente conversível para as pessoas que vão chegar ali através do meu criativo, que com uma técnica, que a minha técnica é a técnica OPSD. O óbvio precisa ser dito. Eu uso essa técnica dentro do meu criativo. Então, as pessoas vêm através do meu criativo, só que o meu perfil precisa estar pronto. Eu não dependo da entrega orgânica, mas ele precisa estar saudável para o turbinar funcionar e ele precisa estar bem estruturado com o conteúdo. Então, a criação de conteúdo, ela é necessária? Sim, mas ela não se torna maçante, cansativa, porque a gente não depende só dela ter uma entrega boa para a gente conseguir vender.